Oi, minha gente! Estamos em mais um episódio, né? Mais um podcast do Papo com a Fono. Hoje é com uma amiga minha que é médica, pediatra, neonatologista, Adila Sampaio, que também é minha filha, né, do EJC. Foi assim que a gente se conheceu. E aí hoje a Adila veio para cá para conversar com a gente um pouquinho sobre a experiência dela, né, na pediatria, em relação principalmente, né, à amamentação, a questão da introdução alimentar. E também para falar da experiência dela, né, com Clarinha, que tá maior do que ela. É bullying. Mas aí vamos lá trocar essa experiência, porque ela tem muito a acrescentar. Eu acompanho o trabalho dela e é maravilhoso. Então, diga, minha flor, vamos começar falando sobre a importância da amamentação, né? Que eu vejo que você tem vídeos, né, que fala sobre essa importância, para as pessoas cada vez mais, né, poderem estar cientes de como é importante amamentar os seus filhos. Então, a amamentação, ela transcende a questão da nutrição, né? Então, ela vai muito além de simplesmente a gente nutrir de os nossos filhos, né? Para crescer e engordar. Mas eu falo que ela é uma nutrição emocional, psicológica, afetiva, e ela é um elo muito importante entre a mãe e o bebê, né? Claro, que é um processo construído, né, e que as mulheres precisam estar empoderadas e apoiadas para que consigam amamentar. Não é uma coisa que a gente pensa inata, instintiva e tão simples, né? E como quase tudo na nossa vida começa lá na nossa mente, né? E Uhum, claro que toda uma rede de apoio precisa estar presente para que essa mulher consiga estar livre e entregue para essa relação com o filho, né? Da amamentação. E a amamentação, ela é uma ferramenta muito importante nessa questão da vinculação entre a mãe e o bebê e da construção do apego seguro, né? É uma ferramenta para isso, não é a única, né? uhum, E também não quer dizer que aquela mulher que não conseguiu ou não pôde ou optou por não amamentar, que ela não vai construir isso. Mas a uhum. amamentação, ela como é um contato íntimo, né, entre a mãe e o bebê, ela favorece muito essa criação do apego. E a amamentação, eu brinco que serve para tudo, né? Serve para acalentar um choro, serve para matar a fome do bebê também, serve para colocar o bebê para dormir. Se o bebê está querendo somente um colo, é ali que ele se aconchega, né? Então, assim, a amamentação é um leque de possibilidades na vida dessa mãe e do bebê, né? Mas, como eu falei, precisa de muito apoio. E aí vem o apoio não só da técnica em si, né, Tati? Mas principalmente o apoio emocional para essa mãe, porque a gente sabe que o período inicial, quando o bebê nasce, né, ali no início do puerpério, existe uma oscilação hormonal muito grande, vem as inseguranças também, principalmente quando é o primeiro filho, mas em cada maternidade é uma experiência única, Uhum. né? Mas principalmente no primeiro filho, a mulher às vezes está muito insegura ainda e precisa realmente de que alguém esteja lá, amparando, dando colo para essa mãe, para que ela consiga realmente dar o colo e amamentar o bebê. E hoje, graças a Deus, a gente vem falando muito, né, da amamentação, fortalecendo novamente a importância do leite materno, né, na saúde, na nutrição desses bebês. A gente sabe que o leite materno é um alimento realmente completo, né, que a mãe não precisa ofertar mais nada além do leite, nem água, nem chá, nem nada disso. Não existe leite materno fraco, né? Isso é um outro mito que foi muito construído e isso tirou a importância durante muitos anos, né? é, do leite materno. Então, hoje, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo um trabalho de tentar resgatar
a importância da amamentação na sociedade, porque culturalmente isso foi um pouco abafado. Isso tem muito a influência da questão da indústria de alimentos, né? A questão de dar fórmula, né? A questão de ofertar fórmula, que antes nem era fórmula, era leite cru mesmo. E aí depois vieram os leites industrializados integrais e depois foi tendo aprimoramento da indústria. E hoje a gente tem as fórmulas infantis, que têm o seu papel, né? Então, em determinadas situações, tem indicação de serem feitas. E que ótimo que a indústria conseguiu aperfeiçoar, porque hoje a gente não dá um leite in natura que provocava muitos problemas de saúde nas crianças. Hoje a gente tem as fórmulas para ofertar. Porém, o grande problema não é a gente ter a fórmula, é o abuso do uso dessas fórmulas e é a gente desvalorizar o leite materno, que é a melhor opção, né? Quando ele pode ser ofertado. Então, hoje a gente tenta buscar isso e também empoderar as mulheres para acreditarem em si, porque durante muito tempo foi dito que o leite materno não sustentava, que o leite materno era fraco, que a mulher dava pouco leite. E hoje a gente sabe que a maior parte disso são discursos que foram feitos para enfraquecer esse poder, né, da mulher de amamentar os seus filhos. E uma outra coisa que a gente vê muito é o preconceito com relação à amamentação prolongada, né? Então, hoje a gente já trabalha, vem aumentando as taxas de aleitamento materno, graças a Deus, nos últimos anos, mas muito é focado na amamentação nos primeiros 6 meses. E depois dos 6 meses, a pessoa acha que o bebê não precisa mais mamar, né? Mas a recomendação é que o bebê mame pelo menos até os 2 anos. Então, hoje, aos poucos, a gente tem visto crianças mamando por mais tempo, mas também quando chega nos 2 anos, as pessoas, né, ao redor acham feio, ai, que estranho, um menino grande mamando. E se passar dos 2 anos, aí, né, então essa mãe começa a sofrer uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de pressão, e ela também começa a se questionar e começa a se incomodar. Mas muitas vezes esse incômodo individual, ele é fruto de uma pressão externa, para que essa mulher, né, suspenda o aleitamento prolongado. Então, a gente também precisa trabalhar essas questões, né, desconstruir. Às vezes as pessoas dizem que o aleitamento materno prolongado vai interferir negativamente, emocionalmente no bebê, e é justamente o contrário, né? A gente sabe que, idealmente, o desmame deveria ser natural. E se a gente for estudar, resgatar, né, a nossa ancestralidade, a gente vai ver que existem casos de aleitamento até os 7 anos, né, de desmame natural aos 7. Claro que a criança não vai mamar com a mesma intensidade com 7 anos, né, ele vai tendo aquele desmame gradual. Obviamente também que hoje a situação cultural e social é outra. A mulher precisa sair para o mercado de trabalho, ela tem outras responsabilidades, ela não pode, muitas vezes, se dedicar só à maternidade e à amamentação. Então, se torna inviável. Então, o segredo talvez esteja em a gente achar esse ponto de equilíbrio, né? Até o quanto está sendo confortável para essa mulher amamentar e até o quanto a gente pode deixar que o bebê guie esse desmame, né? Porque tem as necessidades dele, emocionais, mas tem também as necessidades da mulher. Então, a gente está falando de um binômio e a gente precisa realmente equalizar essas duas questões, né? A gente vê também, eu vejo muito isso também em relação à amamentação, a coisa do romantismo, né? Assim, de que é muito fácil amamentar, de que é muito natural amamentar. E eu vejo que muitas vezes não é assim. Eu tive amigas que não conseguiram amamentar, né? Até tentaram. Tiveram outras que passaram por um perrengue para conseguir amamentar, porque o bebê não fazia a pega direito, enfim. Como é que você vê isso? Assim, esse auxílio imediato, né? Porque o ideal é que o neném nasça e já vá mamar, né? E nem sempre a mulher consegue, né? Como é que elas podem fazer para conseguir? Como é essa rede de apoio, né? Para elas conseguirem isso? Então, a gente, idealmente, deveria já se trabalhar a questão da amamentação desde o pré-natal. Porém, a gente sabe que esse assunto muitas vezes é esquecido, porque durante o pré-natal a gente vai ter outras demandas.
Mas a amamentação, ela já deveria ser trabalhada aí no pré-natal. Hoje a gente preconiza, inclusive, uma consulta com o pediatra já no pré-natal, para tratar da questão da amamentação e de outras questões também do cuidado com o bebê, que às vezes quando o bebê nasce, aí a mãe, pronto, agora eu sou mãe, tô com o bebê no meu colo, e aí, né? Vou fazer o quê? E aí vem aquele desespero, né? Então, como você falou, amamentar não é uma coisa assim natural, espontânea. Nasci, me tornei mãe, pronto, já sei amamentar. Não, a amamentação ela é aprendida. Ela é um processo que precisa ser aprendido. E como é que a gente aprende? A gente aprende vendo outras mulheres amamentar, a gente aprende ajudando outras mulheres a amamentar e a gente aprende também sendo ajudada, né? Então, como muitos anos muitas mulheres não amamentavam, essa coisa de você também ver e observar, isso dificulta um pouco a nossa geração atual, né? Nessa questão da amamentação. Mas tem essas dificuldades, por exemplo, às vezes dificuldade na pega, às vezes o bebê tem inclusive alguma questão oral, como por exemplo um frênulo curto, que dificulta a amamentação. Às vezes você pode ter também alguma coisa de hipotonia de face, de língua, que pode dificultar a amamentação, e aí a gente vai trabalhar com a ajuda de um fonoaudiólogo, né? Mas tem também questões mais simples, às vezes é só o jeito, o posicionamento de você colocar o bebê, né? Tem questões também relacionadas à mulher que podem dificultar, por exemplo, a própria questão emocional, o desconhecimento da fisiologia, porque às vezes você pensa que nasceu, vai estar jorrando leite. E não vai, né? Você leva, às vezes, até 72 horas para você ter a descida desse leite. E aí precisa ter tranquilidade, paciência, porque o bebezinho nasce com reservas, ele não precisa mamar volumes grandes nas primeiras horas. O importante é que ele estimule essa mama e aos poucos esse leite vai chegando. Tem também a própria anatomia do mamilo, né, da mãe. Então, não que impeça a amamentação, mas às vezes pode atrapalhar. Então, por exemplo, se você tem um mamilo mais curto, se tem um mamilo plano, às vezes invertido. Então, precisa de um pouco mais de ajuste, de paciência. E aí entram os profissionais que apoiam a amamentação. O primeiro deles que a mulher tem contato é justamente o pediatra, né? Que vai ter contato lá desde a sala de parto. Então, se o pediatra tem um olhar diferenciado de apoiar, de ajudar, de orientar como é esse posicionamento e essa pega, essa mulher já vai se sentir também mais segura, né? Temos também agora as consultoras de amamentação. E aí, profissionais de várias áreas, né, da saúde, trabalham com consultoria de amamentação, que também é um outro apoio muito importante, né? Às vezes o pediatra está com foco em outros olhares, né, para a criança, e aí ele pode requerer a ajuda de um consultor de amamentação que está ali mais próximo ao lado da mulher. A equipe de enfermagem do hospital também, ela tem um papel muito importante nesse apoio, nessa ajuda inicial. Então é um leque, né? E a própria família e o companheiro são importantíssimos, né? Então quem está ali mais próximo, geralmente às vezes é a mãe, é a sogra, é uma irmã, é o companheiro. Então, precisam que todas essas pessoas estejam alinhadas, confiantes, né? E apoiando essa mulher. Porque, como eu disse, a gente está fragilizado. Aí se chega alguém e diz, seu leite é fraco. Não está sustentando. O bebê está chorando de fome. E muitas vezes a gente sabe que não. O bebê está chorando porque ele quer um colo, porque está com frio, porque está com calor, porque fez xixi, porque fez cocô, né? Algum desconforto. E a única forma de comunicação do bebê é o choro. Então, todo mundo acha que o bebê chorou é fome. E não pensa que tem um leque de outras possibilidades que esse bebê possa estar chorando. Então, se alguém chega para você e diz, você não vai conseguir, seu leite é fraco, aí realmente você se desestabiliza. Essa questão emocional também é muito forte, né? Exatamente. Porque realmente você não vai conseguir, a mulher quer. Ninguém acredita que ela pode. Né? E ela vê o bebê chorando. Aí tudo contribui, com certeza. E assim, a nossa mente, ela controla tudo, né? E a gente sabe que quando a pessoa não está bem emocionalmente, isso realmente dificulta, né? E até o fato porque assim, a demanda é muito cansativo também, sabe, Tati? Não é uma coisa assim, eu vou ficar aqui só
tranquila, é cansativo. Aquela coisa romântica, né? Principalmente nos primeiros dias, né? O bebê acorda muitas vezes à noite, porque o estômago é pequenininho, então ele mama com muita frequência. Então, tudo isso a gente precisa saber, porque às vezes você acha que seu bebê tem algum defeito. Ele está acordando de hora em hora, não, tem algum defeito essa criança. Não, isso é o normal, é o esperado, né? E aí, quando o bebê está acordando de 2 em 2 horas, de hora em hora, aí você diz, meu Deus, isso vai durar quanto tempo? Eu não vou aguentar. Né? Exatamente. E assim, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou pediatra, trabalho com amamentação, sou consultora também de aleitamento. Mas nos primeiros dias, quando Clara acordava, eu pensei, gente, isso vai durar 6 meses. Não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Será que eu vou aguentar? Mas aí você vai um dia, depois do outro, e quando você vê chegar os 6 meses. E claro, não vai ser assim durante os 6 meses, né? Geralmente, os primeiros 15 dias são aqueles dias mais intensos, sofridos, digamos assim. Mas aí depois as coisas vão se ajustando, você também vai entendendo melhor o bebê, porque a relação mãe-bebê é uma relação que é construída, né? Então, o amor e o afeto, ele vai se criando no dia a dia, né? Na convivência, você vai compreendendo o seu filho, vai observando, vai vendo o jeitinho que gosta, a posição que é melhor para você, para ele. E aí isso vai se estabelecendo até que fica uma coisa mais tranquila, né? E existe também alguns momentos que o bebê está fazendo algum pico de crescimento, que aí ele demanda mais. Aí depois ele já alivia, aí regula a mamada. Enfim, mas exige realmente muita dedicação, muita entrega. A partir dos 6 meses é quando a gente fala na introdução alimentar, né? E aí muita gente acha também que porque vai introduzir os alimentos, a amamentação não é mais tão importante, né? Porque a gente vê aquela questão da exclusividade, como você me falou. A amamentação exclusiva, né? Durante os 6 primeiros meses, não precisa dar água, que muita gente acha que precisa dar água, dar suco de laranja mínimo. Eu me lembro muito disso. Mas a partir dos 6 meses a gente vê que tem a introdução. E não necessariamente porque está introduzindo tem que parar de amamentar, né? Como é que você vê, né, essa questão dessa introdução alimentar, né? O que é que os pais devem esperar, né, dessa nova etapa de, além de dar de mamar, vai ter agora as comidinhas para apresentar? Exatamente. Você falou a palavra essencial, que é apresentar. A introdução alimentar é exatamente isso, é um momento de apresentação dos novos alimentos ao bebê. Então, as pessoas acham que o bebê mamou até 6 meses ou tomou fórmula até 6 meses e, de repente, num passe de mágica, ele sabe mastigar, engolir. Sugar, né? Não, sugar já sabia, era da mama. Ele sabe colocar o alimento de um lado para o outro na boca, morder e fazer. Muitas vezes o bebê não tem nem dente, né? Porque muitos bebês, a maioria, na verdade, vai nascer os dentinhos depois dos 6 meses. Então, assim, não é uma coisa tão simples, né? Então, a gente tem que pensar isso, que é um processo. A introdução alimentar, ela começa aos 6 meses, mas ela vai até 1 ano. Então, é um processo que vai durar aí mais 6 meses aproximadamente. A gente percebe que, geralmente, depois dos 9, os bebês, eles já deslancham mais, né? Mas dos 6 aos 9, é um momento que a gente tem que ter muita tranquilidade, muita paciência. E uma outra questão muito importante é que o leite, ele vai ser a principal fonte de energia calórica até o bebê completar 1 ano. Eu acho isso super importante das pessoas saberem, exatamente, né? Porque muita gente não sabe disso. Então, o leite, ele continua sendo muito importante, seja o leite materno ou, no caso daqueles que não mamam a fórmula. Então, o bebê não pode simplesmente parar de tomar o leite e substituir, né? Então, a gente começa apresentando os alimentos de todos os grupos alimentares, né? Então, frutas, legumes, verduras, leguminosas, no caso dos feijões, né? Os carboidratos, as proteínas, para quem come carne ou carne, peixe, ovos, né? Para quem é vegetariano, aí a gente já vai ter um outro olhar para essa fonte de proteínas.
mas a gente vai apresentar todos os grupos alimentares, porém compreendendo e respeitando principalmente esse movimento de fome e saciedade dos bebês. Uma outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente não vai simplesmente botar a comida goela abaixo nesse bebê, e a forma de apresentação também, né? Que, como você falou, tem a questão, o suco de laranja pingo, a primeira coisa que as pessoas querem, né? Então, hoje em dia a gente não orienta a ofertar suco, né? No primeiro ano de vida, nessa introdução alimentar. A gente preconiza que as frutas sejam ofertadas in natura, né? Não só porque o suco vai ter basicamente o açúcar da fruta, né, a frutose, como aí a criança vai consumir uma quantidade muito maior de calorias e isso predispõe à obesidade, né? Então, hoje a gente tem eu digo que os meus pacientes, a minha meta é que eles cheguem aos 90 anos. Eu falo que é o projeto 90. Só que eu tenho que começar a cuidar desde a barriga, né? Para que eles cheguem com saúde. Então, a gente tem que plantar a semente hoje. Então, a gente tem que pensar quais são os fatores de risco para obesidade, para diabetes, para hipertensão, e eu já tenho que começar a trabalhar agora. Então, eu não vou expor a criança a uma quantidade enorme de açúcar, sem fibra, né? Sem a questão da própria mastigação, que é o que vai levar a essa criança a ter o controle de fome e saciedade. Então, por exemplo, se a criança for chupar uma laranja, um bebê de 6 meses, é muito pouco provável que ela chupe uma laranja inteira. Vai chupar em um quarto, digamos. Quando ela já tiver, né? Mas, se você fizer um suco, você vai fazer um suco de, no mínimo, 2 laranjas. Que você deu basicamente açúcar e frutose para essa criança. Então, imagina aí, né? Então, isso a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? Então, a gente vai ofertar... E outra coisa que a gente vai trabalhar quando a gente está ofertando as frutinhas in natura é a própria mastigação, é a consciência de fome e saciedade, o quanto eu comi para me saciar, porque isso também é um processo de aprendizado. E a gente precisa respeitar isso da criança e não querer empurrar a goela abaixo a quantidade de comida, porque muitas vezes os pais se sentem muito ansiosos. Ai, meu Deus, querem ver a criança comer. Ele tem que comer, tem que bater o pratinho, tem que comer tudo. E aí tem essa postura mais de autoritarismo. E o que a gente precisa tentar construir com os nossos filhos é uma parceria de respeito, né? Então, qual é a nossa responsabilidade na introdução alimentar? É decidir o que a criança vai comer, como ela vai comer, né? Então, se vai ser banana ou mamão, quem vai decidir é a mãe. Como ela vai comer, se vai ser aquele pedaço inteiro, se vai ser amassadinho. Eu vejo também que muitos pais têm medo que a criança se engasgue, né? Nesse momento da apresentação, elas engasgam. Pode engasgar, a gente fala já já. Não é uma coisa tão comum, mas pode. E aí, qual é a responsabilidade da criança? A responsabilidade da criança é dizer se ela vai comer e o quanto ela vai comer. E a gente tem que respeitar. Se nos primeiros dias a criança simplesmente tocar no alimento, brincar com o alimento, se sujar com o alimento, eu já tenho que comemorar. Eu tenho que ficar super feliz com isso. Porque são as experiências sensoriais que a criança vive, principalmente tocando as mãozinhas, né? Que vão contribuir para que essa criança depois consiga comer esse alimento. Né? Então, essa sensorialidade a gente já vai trabalhando muito antes da introdução alimentar. Então, é o contato com a grama, com a planta, né? Então, às vezes, deixar o bebê levar objetos, tudo que ele quer explorar, a boca, isso vai contribuir também para a introdução alimentar. Então, o respeito a esses mecanismos da criança é muito importante. E o controlar a ansiedade dos pais e das avós, né? Quer que o menino coma tudo. Que quer que o bebê coma tudo. Tudo e muito. E muito, né? Então, assim, quando o bebê, nos primeiros dias, ele come o que a gente, juntando tudo, dá uma colher de sopa, tá ótimo, né? Por quê? Porque depois o bebê vai mamar ou vai tomar o leite, que vai ser aí realmente... Vai saciar.
vai ser o suficiente para esse bebê suprir as suas necessidades nutricionais. E, obviamente, à medida que ele vai conhecendo, vai aprendendo a mastigar, vai aprendendo a morder, ele vai gradativamente aumentando as quantidades, né? E aí, quando chega próximo de 1 ano, é que os outros alimentos vão começar a superar em quantidade de calorias o leite. Mas o leite continua sendo muito importante, né? Até o final do 2º ano de vida, nutricionalmente falando, né? Mas aí tem as outras questões emocionais e também nutricionais, que o leite ele não vai simplesmente desintegrar e deixar de ser forte, né? E aí o desmame pode ocorrer no momento que a criança desejar ou a mãe desejar. Mas assim, se eventualmente esse desmame ocorrer antes dos 2 anos, a gente precisa ter outra fonte de leite, né, de oferta, porque ele ainda vai ser importante para essa criança. E as crianças tomarem leite depois dos 2 anos? Então, não é proibido, mas não é, digamos assim, obrigatório. Sim. Entendeu? Mas culturalmente a gente consome muito leite, né? Exatamente. Então, qualquer coisa que a gente vai comer tem leite, é impressionante, né? Mas, por exemplo, tem famílias que optam por não ofertar, por exemplo, as famílias que são vegetarianas, né? Inclusive, os estudos mostram que as mães vegetarianas amamentam mais tempo. Por quê? Porque elas têm essa preocupação de não ofertar o leite animal, né? Então, posteriormente, quando ocorre o desmame, elas não ofertam leite e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não existe só o leite como fonte de cálcio, né? Os laticínios como fonte de cálcio. A gente tem inúmeras outras fontes de cálcio em outros animais ou em outros alimentos, né? Verduras, vegetais, que você pode suprir isso. Então, assim, não é obrigatório, entendeu? Eu estava pensando aqui agora, quando você estava falando, né? É tão importante esse momento da apresentação dos alimentos, né? Aí eu puxo sempre para a minha área, né? Do autismo. Muitas crianças com autismo têm seletividade alimentar, né? E muitas crianças com autismo têm desregulação sensorial. Então, muitas nesse momento, né, de bebezinho ainda, não foram, né, possibilitadas de passar por essa experiência ou não aceitaram passar por essa experiência por conta das questões sensoriais que envolvem. Que a gente sabe que no desenvolvimento do bebê tem muito essa questão do sensorial, de pegar com a mãozinha, de levar para a boca para sentir, né, e só para depois começar a mastigar, enfim. Então a gente vê também aí, né, como tem a base deles alterada nessa questão sensorial mesmo da introdução alimentar, para que eles maiores venham a apresentar essas questões de seletividade, né, pensando como é importante essa apresentação dos alimentos, né? E o olhar atento, né? Exatamente. Mas aí, voltando para o negócio, para a dúvida do engasgo, né? Porque eu já ouvi também de muitos pais, né, dizerem que tem medo desse momento de apresentar, por exemplo, uma banana, né, que geralmente tira a partezinha de cima, né, da casquinha e ela pega na partezinha de baixo para ir experimentando. Eu sei que o menino não tem dente, né, ainda, mas muitos pais têm medo que a prensa que eles fazem, enfim, se é que eles conseguem, tirarem um pedaço da banana e a criança engasgar. Tu vê muito isso? Não tem muitos casos de engasgo, mas pode acontecer. No entanto, Tati, as crianças, elas têm um reflexo, né, que a gente chama reflexo de Gag, que é um reflexo protetivo, que ajuda essa criança a não engasgar. Então, por exemplo, se o alimento ele passar muito rápido para a região posterior lá da boca, então a criança vai despertar esse reflexo para colocar, vai expulsar esse alimento para fora. Então, ela fica como se fosse nauseando, né? Aí, muitas vezes, os pais confundem isso com engasgo. Isso não é engasgo. O engasgo é quando o alimento vai realmente para a via aérea do bebê e faz uma obstrução ali de via aérea. E realmente é perigoso. E aí, é importante que esses pais estejam também orientados de como fazer a manobra de desengasgo, né? Nesses bebês. Porém, é muito mais fácil a criança
engasgar com os líquidos, né? Por quê? Porque o líquido realmente ele passa Desce. muito rápido, desce, e a criança não tem ferramenta para conseguir é, expulsar, né? Esse reflexo de gag, ele fica prejudicado. Então, uma coisa que a gente pede sempre, não liquidifique os alimentos. Tanto vai dificultar essa evolução da experiência de sensorial e de mastigação, e depois é muito difícil a gente evoluir nas consistências, como também aumenta muito o risco de Do engasgo em engasgo, si. entendeu? Então, Entendo. por exemplo, o suco vai ter esse outro prejuízo, né? Essa outra coisa de ter uma chance maior de engasgo do que os alimentos sólidos em si. Mas, claro, existe a chance? Existe. A gente precisa saber reconhecer quando ocorre um engasgo. Então, a criança vai ficar sufocada, não vai conseguir falar porque a via aérea está obstruída, vai ficar com dificuldade de respirar, pode ficar roxinha. Então, nessas situações, a gente faz a manobra de desengasgo. Mas quando for só reflexo de gag, a gente respira, aguarda que a própria criança resolve a situação. Aí muitas vezes o que ocorre? Os pais se desesperam, gritam, tiram a criança fica com medo É, de experimentar novamente aquele alimento. Então também a gente precisa ter esse controle emocional para a gente não assustar a a criança. criança, né? Outra coisa que eu fiquei pensando agora, né? Na criança com autismo de novo, né? Que toda vez eu fico remetendo aqui para mim. Muitas crianças com autismo, né? Nessa fase da introdução alimentar, é, elas têm essa dificuldade, né? Na apresentação, no manejo, em pegar, enfim. O que é que os pais fazem, né? Posso. Liquidificam os É, alimentos, é. amassa tudo. Então, privam deles essa oportunidade também de experimentar essa experiência com os alimentos, né? E aí o que é que acaba acontecendo? Você acabou de falar. Quando a gente vai tentar fazer essa transição de consistência, né? Uma consistência amassada ou pastosa para uma consistência que ele precise realmente mastigar, ter força, a criança não consegue. Você bota um pedacinho de grão, uma consistênciazinha diferente, ele já quer vomitar, É. né? Então, realmente, assim, a gente tem que pensar muito, muito, muito na base, né? No bebê muito pequenininho. Como é importante esses marcos realmente serem respeitados, né? Mas também o perfil individual da criança também ser respeitado. Mas que os pais não desistam na primeira tentativa, Isso. né? Porque realmente, assim, a gente tem que apresentar várias vezes, né? Várias vezes. O alimento, até que esse alimento vá para a boca. Tem aquela lambança toda no começo, né? Que a criança faz uma melequeira. Aí tem mãe que não quer que a criança se suje, não quer que a criança suje a cadeirinha de alimentação. E aí é mais uma forma de privar o desenvolvimento dessa criança, né, Adla? E eu fico pensando em todo o resto. Quando você fala, porque aí a criança vai mastigar. Eu enquanto fono, eu preciso que essa musculatura esteja bacana para que a fala aconteça, né? Se a criança está com dificuldade de sugar, de ser amamentada por conta de um frênulo curto, eu preciso, enquanto fono, que esse frênulo seja também resolvido. A gente precisa, né? Porque ela precisa amamentar. Mas também para a fala vai ser prejudicial. Isso. Então, esse olhar amplo sobre o bebê é muito importante para o desenvolvimento pleno dele lá na frente, né? Exatamente. Agora, essa questão da seletividade, Tati, a gente tem visto não só com as crianças com autismo, né? Então, hoje em dia, a gente brinca que mais de 50%, a gente brinca não, é a verdade, mais de 50% das queixas das mães tem relacionado à dificuldade alimentar. E aí a gente vai para dois extremos, seletividade e excesso de ganho de peso, né? Sobrepeso, obesidade. Então, tudo começa aí, nesse momento da introdução alimentar. Mesmo uma criança que tem um desenvolvimento considerado típico, ela pode ir para uma seletividade e pode ir para uma alimentação desregulada, digamos assim, desbalanceada e ir para uma obesidade. E a gente tem visto também muitas crianças com obesidade e seletividade. Por quê? Porque ela seleciona justamente aqueles alimentos hiperpalatáveis, né? Que são muito calóricos, ricos em açúcar, sal e gordura. Então, a gente tem visto muito isso, seletividade junto com obesidade, né? Nas crianças maiores. E com desenvolvimento típico. Por quê? Porque no momento da introdução alimentar,
tiver essas questões que você falou, a mãe não tolera bagunça, ou tem aquela postura mais autoritária de querer forçar que a criança coma, e aí você vai ter o mecanismo justamente inverso, a criança Vai ter uma rejeita, aversão. ou a mãe é muito ansiosa para que a criança coma, né? Tem medo. Então, a criança rejeitou, por exemplo, banana, e ela sabe que a criança gosta de maçã. Aí rejeitou banana, aí eu dou maçã. Aí no outro dia eu dou uma manga, ela não quer, aí eu dou maçã. Aí eu dou uva, ela não quer, aí eu dou maçã de novo. Resumindo, a criança só vai comer maçã, Maçã. A gente, né, né? alimentou uma seletividade na criança. Exatamente, você vai induzindo a criança a ficar seletiva. Uhum. Então, sempre eu digo, ó, a gente não deve substituir os alimentos recusados pelos preferidos. Deixa a criança ali se regular, vai ficar com fome lá na frente e depois. E também não precisa eu ameaçar. Ah, você não comeu, você vai ficar com fome. É uma Uhum. punição. Não, age naturalmente. A criança não quer, tranquilo. No outro horário, você vai ofertar naturalmente. Não precisa você ficar sofrendo. Por quê? Porque ela não vai, ali no momento da introdução alimentar, aquele alimento ele está sendo experienciado, não é isso que vai garantir a nutrição do bebê. Uhum. Mas essas experiências vão ser muito importantes lá na frente. E uma outra coisa é que essa questão dos alimentos hiperpalatáveis, hoje a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem a questão das propagandas infantis também, os próprios digitais influencers mirim estão lá comendo Verdade. baboseiras, e isso interfere. Então, às vezes a gente pensa que nós pais é que ditamos o que a criança vai comer, isso é uma ilusão, porque tem todo um contexto social aí, e às vezes a criança vai ser exposta a doces muito precocemente, a salgadinhos, a comidas que são hiperpalatáveis, que levam a criança a comer em grandes quantidades, calorias que não são interessantes, digamos assim, nutricionalmente falando, e aí a criança, ela vai rejeitar os alimentos in natura, e vai preferir esses ultraprocessados, levando a uma seletividade também, Uhum. porém a uma obesidade. Grande Então, peso. às vezes a gente vê crianças obesas e aí você vai, o que é que essa criança, não come nada. Como não come nada? Aí você vai ver o que é que essa criança come. Aí ela come nuggets, ela come batata frita, ela come mingau adoçado, ela toma chocolate. Então, assim, realmente, às vezes uma única fruta que come é uma banana. Então, tem todo um contexto aí que iniciou muitas vezes lá na introdução alimentar. Quando a gente, né, nós pais, família, não controlamos nossa própria ansiedade, e aí a gente, na ânsia de ver a criança comer, a gente vai ofertando o que a gente acredita que vai ser mais bem aceito, Uhum. né? Eu já tô me sentindo aqui, momento de culpa materna. Momento de culpa materna. João Francisco, 10 anos. É uma criança seletiva, mas é um palito, né? Mas, enfim, ele escolhe muitas coisas que ele vai comer. Claro que assim, Tati, a gente vai ter as nossas preferências, Uhum. né? A gente vai apresentar, digamos assim, 100 alimentos e a criança vai escolher 50. As preferências, elas existem. E elas vão começar a ficar mais claras depois aí de 1 ano e meio, né? Por aí, perto dos 2 anos. As preferências, elas vão ficar bem delimitadas. E você diz, essa criança comia tudo quando eu... E agora ela não come mais tudo, claro. Ela vai selecionar. Mas o que a gente diz que é uma criança seletiva é aquela criança que come no máximo 10 alimentos, digamos assim, ao extremo, que existem esses extremos. Ou a criança que só toma o leite, né? E não quer comer mais nada. Então, muitas vezes tem isso também. Por quê? Porque existe o que a gente chama de apetite hedônico. A criança come por prazer, muitas vezes não por fome. Às vezes ela come muito, toma a madrugada tomando fórmula. Então, ela já está ali, a fonte dela de carboidrato, de proteína, ela, né, dos macronutrientes, ela já foi saciada. Então, ao longo do dia, a criança não quer comer. É verdade. Né? Então, a gente, às vezes, precisa tirar essas ofertas para que a gente desperte o apetite realmente da criança. Enfim, mas são várias questões, né? A gente não estou falando aqui de quem tem um transtorno realmente, que aí a gente não pode ter esse tipo de abordagem. É um tema muito
complexo, né? Essas questões de O que a gente vê alimentação, é que né? realmente precisa procurar ajuda, né? Isso, E tem que ter uma aí, olhada no especialista. a partir do momento que perde ajuda, aí vai descartando, né? Se é um transtorno, se Isso, realmente foi falta de oportunidade, se é. realmente é um comodismozinho da família, enfim. E para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na maternidade, né? Clarinha ainda é pequenininha, tem quantos meses ela? 8 8. meses. Mas eu acompanho, né? Pelo teu Instagram, assim, eu vejo que vocês têm uma parceria muito forte, né? Que você também, você faz pilates, um monte de coisa, come bem. Eu tenho um morro de inveja dos teus pratos lá, enfim. São pratos lindos, coloridos. Ai, meu Deus. E vejo que ela mama, né? Livre demanda, enfim. E aí, como é que foi esse processo? Como é que tá sendo esse processo dessa maternidade para você? Você que orienta tantas mães, né? Nesse sentido. É. Aí, assim, tá sendo muito prazeroso, né? A maternidade, cuidar de Clara, conseguir, graças a Deus, e ao apoio, e ao conhecimento, e a estudo, porque tudo isso interfere, né, Tati? Uhum. Então, a gente conseguiu fazer aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Não tivemos grandes dificuldades, as dificuldades inerentes, né, da amamentação em si, mas por exemplo, na primeira semana, né, o peito fica aquela coisa ardida, dolorida, por mais que a pega esteja perfeita. Por quê? Uhum. Porque está sendo requerido o tempo todo, né? É. Então não era o esperado. Mas ali a gente vai superando. Tem uns momentos, algumas noite ou outra, que é mais puxada, mais cansativa. A gente faz cama compartilhada, que isso ajuda muito, né? Também nesse controle do sono da mamãe, né? Porque uma Sim. coisa que eu pensava, meu Deus, eu tenho que me levantar toda vez para pegar a bebê, levar para amamentar, depois voltar. Não, eu não tenho condições de fazer, né? Então, assim, a cama compartilhada ajuda muito na livre demanda e no descanso da mãe, Uhum. né? Claro, sendo feito dentro de todos os parâmetros de segurança. Então, a partir dos 6 meses, começamos a introdução alimentar e aí vem o gerenciamento de expectativas, né? Então, eu já mentalizando, não vamos botar expectativas. A minha expectativa é que ela não coma nada, porque se ela comer alguma coisa, eu vou Tá ficar valendo. feliz. É. E orientar quem está ao redor, né? Então, já conversei ali com meu esposo, olha, ela não precisa comer, ela só precisa tocar, a gente já vai comemorar, vai ficar feliz. Então a gente ofertou ali banana, ela pegou a bananinha e aí tava a discussão lá em casa, né? Porque eu geralmente de manhã eu sempre como mamão e Elcio come banana, porque ele ama banana. Aí ele brincava. Ela vai a primeira fruta vai ser banana. Eu digo, não, vai ser mamão, vai ser banana. Eu digo, vamos dar as duas. Ela foi pra qual? Foi pra Aí ela banana. provou as duas. Ah, pronto. Geralmente a gente A bichinha é recomenda boazinha, né? comemorar, conversar com uma, né? Mas como tava essa divisão, eu digo, vamos agradar os dois. E aí a gente ofereceu os dois, né? E aí ela tocou, lambeu, cheirou, brincou. Comer mesmo não comeu nada, né? Ah, Mas era justamente o esperado, né? Se sujou toda, jogou o prato no chão. E aí a gente foi evoluindo, né? Então, assim, em relação às frutas, hoje em dia ela já está comendo bem direitinho, já está nascendo 2 dentinhos, ela já mastiga, é bem hum, bonitinho. Com relação às comidas cozinhadas, aí ela já não gosta tanto, né? Então é uhum, interessante como as preferências já vão aparecendo aí, né? E também a forma de apresentação, a gente vai descobrindo. Então, por exemplo, se ela vê o pratinho com a comida amassada, ela não quer. Ela só quer as comidas em pedaço inteirinho e pegando com a mão. hum. É interessante, né? É, E é. aí a gente precisa reconhecer isso e respeitar os nossos filhos. Então, Uhum. hoje, como é que eu estou fazendo feijão? Faço bolinho, assadinho na airfry. Ela pega os pedacinhos, a gente parte, e aí ela come, mastiga, fica super satisfeita. Então, os tubérculos, né? Batata doce, inhame, tudo isso. A gente amassa, faz bolinhos, Para ela ela pegar e pega comer. e come. Agora, se você for dar aquele negócio amassado, Ela ela já não não quer. quer, né? É. Então, isso é bem interessante você observar cada criança e você ir respeitando.
Então, não é que a gente não pode dar comidinha amassada. Pode, mas desde que a criança participe desse processo de alimentação, né? Aí tem gente que pensa, eu só tenho que dar a comida inteira, fazer BLW. Não, não é obrigatório, mas é importante que a criança participe, tenha a experiência de participar e não ficar lá amarrada, parada, estática, e a gente enfiando uma colher e uma comida na boca da criança, né? E também observar quando a criança está saciada. Quando ela fala que não quer, ali você já respeita e encerra, né? Então, é bem engraçado. E assim, você nota que tem frutas, tem alimentos que ela fica feliz quando vê. Então, por exemplo, quando a gente vai descascar uma tangerina, ela ama tangerina. Quando eu começo a descascar que ela sente o cheiro, ela já começa a pular. Já demonstra que quer. Eita, porra aqui, quer esse negócio. Né? Tem outra fruta que não faz tanto assim, mas eu vou deixar de ofertar? Não. Sim. A gente oferta de todo. Eu não vou dar tangerina para ela todo dia. Sempre. Por quê? Porque senão ela vai ficar seletiva e só vai comer tangerina. E se depois ela enjoar a tangerina? Aí ela não come mais nada. Entendeu? Exatamente. Então, eu sempre coloco na minha cabeça que ela tem que comer pelo menos 5 frutas na semana. Em geral, a gente consegue ofertar mais, né? Mas isso é uma coisa importante também, quando você vai fazer o planejamento das compras da semana, né? Se você só compra 1, 2 frutas na sua casa, onde é que está a variedade, né? E isso também é um convite que você está dizendo, eu acho lindo seus pratos. Por quê? Porque as crianças modelam, aprendem com o exemplo. Então, é uma oportunidade para os pais também reverem os seus hábitos alimentares, né? É verdade. Então, olha a alfinetada. Tudo. Senhor Deus, Pai. Então, a gente vai mostrar também para a criança. Na hora que eu estou comendo uma tangerina, eu vou e vou ofertar para ela também. No outro dia eu vou comer banana, no outro dia eu vou comer um kiwi, uma maçã. E aí a gente vai fazendo esse rodízio, né? Eu não vou, por exemplo, ontem, aí eu já fico pensando hoje. Ontem ela comeu o quê? Ontem de manhã ela comeu maçã, de tarde ela comeu banana, então hoje de manhã eu já vou dar uma outra fruta e de tarde outra para a gente poder ir fazendo esse rodízio frutas, né? Nos alimentos também. Então, se ontem eu dei frango, aí hoje eu vou dar peixe, amanhã eu já vou dar outra coisa. E assim a gente vai mudando para a criança também ampliar, né, esse repertório Exatamente. de sabores, consistências e tudo. Ótimo! Adorei! Foi ótimo. Eu saí mais culpada do que quando comecei. Não, né? que é isso. Assim, uma mãe realmente... Não, uma coisa que a gente não deve alimentar é a culpa. A gente dá o nosso melhor, né? O nosso melhor é suficiente. Agora, claro, a gente pode sempre melhorar. Então eu vou melhorar, né? Ei, gata, muito obrigada por você ter vindo. Foi ótimo. A gente conversa, não vê nem o tempo passar, né? Mas eu acho que essas informações sobre a amamentação, né? Sobre introdução, sua experiência também na maternidade e essa base, né, saudável para o desenvolvimento amplo da criança, acho que é muito importante. Acho que são temas que a gente pode trazer para outros momentos, para outros podcasts, outras conversas, né? Mas foi muito bom. Muito, como sempre, foi muito bom. Viu? Obrigada. Muito obrigada. E agora eu tenho que dizer assim, sigam as nossas redes sociais que vai aparecer aí para vocês, viu? Um beijo.